link ali do Google Sala de Aula e daí apareceu assim, ocorreu um erro. Mas, Eu não cara, sabia como. eu não entendo porque, tipo, eu peguei exatamente o link dali e mandei ali no grupo. Não Eu Mas só entendo. tô é, na aula por causa aí do eu Gabriel, cliquei e professora, que ele entrou. mandou o link no grupo. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Pessoal, assim, ó, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre a prof vai entrar um pouquinho depois, na terça. Não é às 9 que a prof vai entrar, né? Toda terça é assim, pessoal, tá? O Gabriel, manda o link Mas lá a no senhora grupo já dos avisou, piados, não, professora? porque tem muito Eu sei, gente mas que só não que daí tá. toda vez ficam pedindo. Vai ter aula? Vai ter aula? Vai ter aula? Parece que eu não avisei, né? Entende? É verdade, tem que prestar atenção, gurizada, pelo amor de Deus. Que nem eu falei, eu fico falando com as paredes. É verdade, sim. Gurizada, Professora, vamos se antenar, gurizada. Pô, Pelo amor de Deus. brincadeira, a cara. maioria dos piados tá na aula por causa do Gabriel, professora. Se não fosse ele botar o link, ninguém ia estar aqui. É verdade. Não, eu ia estar, porque eu tô no grupo. Mas como botar o link se eu botei o link ali, caramba? Ó, também professora, não botei. fique Mas eu brava. botei no Calma. outro grupo. Professora, tenha paciência, professora. Paciência de Jó, professora. É. Suas figuras. Tá, vamos lá então. Então, pessoal, eu tinha deixado algumas atividades para vocês tentarem fazer. Eu vi que alguns, então, conseguiram fazer alguns me procuraram com algumas dúvidas, né? Então, a gente vai tentar fazer as atividades juntos, mais uma vez, para já ir revisando, então, né, pessoal? E para tirando as dúvidas de vocês. Por que eu acho que vocês ficaram com algumas dúvidas em algumas atividades? Porque tem algumas ali que precisa fazer equação, né? E eu acredito que vocês não lembrem. Né? Sim. Tá. Show de bola, então. Então, vamos lá. Vou abrir meu livro aqui. Bom dia, prof. Já fez a chamada? Entrei agora, professora. Bom dia. Pessoal, podem ir dando um oi, só um oi no chat, tá? Dá um oi. Não precisa escrever o nome, só dá um oi. Que daí a prof vai fazer a chamada pelo chat. Então, atividade 23 da página 25. Vamos ver, página 25, 24, 25, aqui. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Prof, tu já deu uma aula que tava todos os alunos? Não, Sempre falta, né? sempre. Uhum. É que eu acho, e a princípio, eu acho que não tem nenhum aluno que tenha difícil, aquele negócio de não ter Estão internet. gravando o chat, Zé. O quê? É 23 agora, né? Ah, mas é uma brincadeira. E a professora é linda mesmo. Ah, obrigada, José. É a Figura. 23, prof. Vamos. Aham. Atividade 23, ó, pessoal, aqui da nossa listinha, ó. Estão assistindo a minha aula? A minha tela, quer dizer? Sim, prof. Sim, professora, Ó, estamos vendo. atividade 23 da página 25. Então, vamos lá. 23, essa aqui, ó, da página 25, que é essa página aqui, ó, tá? Essa atividade aqui no cantinho, ó, pessoal. Então, qual que é o objetivo dessa atividade? A gente relembrar, então, dentro dos conjuntos que a prof explicou para vocês aquele dia. Deixa eu copiar aqui. Ai, desculpa, pessoal. Deixa eu copiar aqui e vou passar lá para o nosso quadro. Eita, tá esfriando, daí já começa a vir os resfriados. Não é corona, tá? Agora a pessoa dá um espirro, é corona, não é? A gente não tem medo de corona, professora. Não? Tranquilo. Tá tranquilo? Se estão à distância mesmo, né? Não tem por que temer, né? Falou. Tudo certo, né? Por enquanto pode ficar assim, né? Então, vamos lá. Aqui está, então, pessoal, ó. Observe o conjunto A com 9 elementos, certo? 9 elementos. Então, a gente tem o conjunto com o menos 1/5, menos 1,5, menos 1,
0, raiz de 5, 9 quartos, 3,3, só que, ó, esse risquinho aqui em cima do 3 significa que esse 3, ele tá se repetindo, tá? Então, é como se fosse a gente escrever assim, ó, 3,333 reticências. Eu posso escrever desse jeito ou desse outro jeito aqui, ó, 3,3 e o risquinho. Significa que aqui é o 3 que vai estar se repetindo, tá, pessoal? Depois eu tenho o 4, tenho 2 raiz de 2. Bom, agora eu tenho que escrever assim, ó. Escrever o conjunto dos números que pertencem ao conjunto A e ao conjunto dos números naturais, certo? Então, qual desses elementos aqui, pessoal, pertence ao conjunto dos números naturais? Letra A, naturais. Vamos ver se vocês lembram o que são os naturais. O que são? Ele é representado por essa letra N, que a minha ficou terrível. Vamos fazer de novo aqui. N de naturais, tá? 1/5, pessoal. Menos 1/5. Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Tá, vamos Não. relembrar. O que são o conjunto dos números naturais? São todos aqueles números positivos que não tem vírgula. Certo? 1/5, se a gente for dividir 1 por 5, lembra que o prof explicou na aula passada como é que fazia? Vai ficar um número com vírgula. Então, não, esse aqui não é natural. Menos 1,5 já está aqui com vírgula, ó, então eu sei que também não é natural. Menos 1 é negativo. Negativo não pertence aos naturais. 0. O 0 pertence aos naturais? Sim. O 0 sim, né, pessoal? Sim. Tá. Depois, o raiz de 5. O raiz de 5 dá um número exato ou dá com vírgula? Da vírgula. Então, também não é natural. 9 quartos. Ao dividir 9 por 4, vai dar com vírgula? Sim. Sim. Tá. Então, no caso aqui, ainda o que me sobra, que é natural, é o 4, ó. Né? Então, aqui no dos naturais vai ficar esses dois. Oi. Não tem o 3 ali, ó. Mas esse 3 é 3,3. Tá. Porque, se tu for ver, eles estão separados por ponto e vírgula. Sim, Então, na eu achava verdade... vírgula. Tá. Show de bola. Então, foi. Na letra B, pessoal, os inteiros, perdão. Os inteiros, qual é a letra? Z inteiro. Isso, os inteiros, né? Letra Z. Letra Z. Me ficou meio torto, mas não quer dizer, vocês façam retinho aí. Bom, então, os inteiros entra quem? Os números que são também sem vírgula, né? Mas também entra os negativos junto. Então, o que eu tenho aqui? O menos 1, né? Menos 1. O 0. E o 4, eu acho que é o único que acrescentou aqui é o menos 1, né, pessoal? O resto é tudo com vírgula. Isso, tá. Então, aqui só acrescentou o menos 1. Agora, vamos para a letra C. Letra C é os racionais. Qual que é a letra, pessoal? Acho que eu vou fazer aqui embaixo, que aqui vai ficar meio apertado. Qual que é a letra dos racionais, turma? Q. Lembram? Lembram que a prof mostrou para vocês o conjunto dos racionais na aula passada? Eu não me lembro, professor. Que, professora? Q, letra Q dos racionais, tá? São os números com vírgula. Isso foi na quinta-feira que eu expliquei para vocês. São os números com vírgula. Q, tá? Racionais. Então, quais são os racionais, pessoal? Ó, quando eu fizer a divisão aqui e ele der um número com vírgula que se repete ou que termina. Por exemplo, assim, ó, pegam aí a calculadora de vocês. Daí fazem a divisão de 1 por 5. Quanto é que vai dar?
0,2. Tá, o 0,2 é finito, né? Vai dar uma casinha decimal, certo? Se ele deu só uma ou duas ou três, mas deu finitas casas decimais, ele é um número racional. Então, o menos 1/5, pessoal, é um número racional. O menos 1,5 é racional, pessoal? Sim. Ele não Sim. continua, né? Ele tem finitas casas decimais, ó. O menos 1 é um número racional? Bem, Ele é também. Por quê, pessoal? Ó, lembram que a prof falou? Ele vai acrescentando. Então, ele vai pegar os números do natural, ele vai pegar dos inteiros e ele vai ir acrescentando aqui. O 0 é um número racional? É Uhum. também. Não. É também. Por quê? Porque ele acrescenta, ó. Lembram da história das bacias que o prof usou de exemplo? Ó, o natural entra aqui dentro, os inteiros entram aqui dentro também, tá? Raiz de 5, pessoal. Façam ali na calculadora. Raiz de 5. Quanto é que vai dar? 2,23 é um número infinito. Se ele é infinitas casas decimais, ele não é racional. Então, raiz de 5 não entra aqui. O 9/4, dividam ali, 9 por 4. Vai ficar 2, Ô, profe, 25. Oi. mas eu acho que tu não explicou os irracionais e os reais. Tá, mas eu explico agora, não tem problema nenhum. É bem fácil. Vamos primeiro colocar os racionais aqui, então, tá? 3,3, então, é as dízimas, né? Lembra que a prof explicou as dízimas para vocês? Dízima também é racional, tá? Dízima também é. E o 4, que também é. Pronto. Agora, eu vou explicar os irracionais, que é esse aqui, ó. Os irracionais, então, ele é aquele conjunto dos números, ele é representado pela letra I, e é aquele conjunto dos números que não entra nos demais. Ele é um, digamos, eu costumo brincar que ele é um conjunto dos números excluídos. Né? Que, tipo, ele não fechou para entrar nos outros conjuntos, ele vai ficar nos irracionais. Então, assim, ó, o que entra aqui nos irracionais, pessoal? Todas as raízes não exatas, tá? Então, os irracionais, por exemplo, raiz de 2, raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6. Essas raízes aqui, ó, pessoal, qualquer uma delas, se a gente digitar na calculadora, vai dar um número com vírgula, infinitas casas decimais que não se repetem, correto? Então, infinitas casas decimais que não se repetem é número irracional, ok, pessoal? Tá? Outro número que entra aqui nos irracionais, pessoal, o número π. Vocês já ouviram falar do π? Que é representado, parece um T, assim, ó. A gente usa o π para quê, pessoal? Para fazer o cálculo do círculo, da circunferência, né? O π, se vocês colocarem aí na calculadora, digitem aí, ó. Quem tem a calculadora científica? Digita a tecla Shift, que está bem lá em cima à esquerda, do lado da tecla alfa. E depois digitem a tecla bem embaixo ali, ó, do lado do ponto, tem a tecla EXP, ESP. Digitam essa tecla, daí vai aparecer na telinha de vocês o símbolozinho do π, estão vendo? Conseguiram? É só apertar pra lá do ponto, professor, naquela. Quê? É só apertando do lado do ponto, o shift não precisa. É que na minha calculadora, se eu não apertar no shift, ele não vai puxar o π, ele vai puxar o ESP. Viu, prof? Pra Oi. mim, se aperta O lá, PI não é 3,14? É 3,14, só que ó, eu queria que vocês olhassem na calculadora, que ele dá, aí depois se eu apertar no igual, A minha ele tem vai um pizinho aparecer, aqui. tem?
Ela tem o botãozinho. Ó, deixa eu ver se Eita. aparece. Só que eu tô no escuro, ó. Eu não tô enxergando. Tu não acha que tá com a tua Internet. câmera desligada? Tá ligado, só que a internet não carrega. Não aguenta a pressão. Ah, tá. Mas então, Ela não pessoal, vai ó, carregar a câmera. se nós digitarmos o pi na calculadora, ele dá 3,141592,354 e assim por diante, tá? Inclusive, aqui, ó, no nosso livro, ele traz também o pi, bem aqui em cima, ó. Aqui, ó. 3,1415592653589793. Estão vendo, ó? Ele é infinitas casas decimais, tá, pessoal? Então, o pi, pessoal, é um número irracional. As raízes não exatas, essas raízes assim, ó, tipo raiz de 8, raiz de 5, raiz de 2 sobre 2, raiz de 10, essas raízes, pessoal, ó, com infinitas casas decimais, são também os números irracionais. Então, pessoal, todo número que tem infinitas casas decimais que não se repetem é chamado de número irracional. Perfeito? Entenderam agora o que são, então, os números irracionais? Entenderam? Oi? Não entenderam? Sim, sim. Então, aqui dentro desse conjunto, eu vou colocar. Então, dentro desse conjunto, aqui, ó, vamos pensar, dos que sobrou aqui, que a gente não colocou nos outros conjuntos, vai ser a raiz de 5 e 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Ok, pessoal? 2 raiz de 2. Então, pessoal, tá? Notem que a prof colocou os demais números aqui dentro dos irracionais? Não. Ele é um conjunto à parte. Se a gente for escrever ele aqui, ó, notem, pessoal, ó. Aqui a gente tem os naturais, tem os inteiros, tem os racionais, mas o irracional, ele tá aqui do lado, ó. Ele não está junto com os demais. O que significa, então? Que ele é um conjunto à parte, que ele tem números específicos só para ele, certo? Que são essas raízes que a prof falou para vocês, e que, assim, ó, outra situação. Digamos que eu vou fazer uma divisão ali na minha calculadora. Por exemplo, se eu pegar, ó, 2 dividido por 23. Façam ali na calculadora de vocês. 2 dividido por 23. 0,086. Viu que deu um monte de casas que não estão se repetindo? Percebeu? Sim. Então, esse também é um número irracional. Quando a gente vai fazer a divisão e começa a dar um monte de casas que não se repetem, é um número irracional. Então, o que é o irracional? Em resumo, é quando as casas decimais, elas não se repetem. Não se repetem. Tá bom, pessoal? E os reais, pessoal? Aí, se vocês virem aqui, ó, tem escrito assim, ó, os reais é a união. Esse U aqui, ó, significa união, tá? É quando eu junto tudo. Então, os reais é a junção dos racionais com os irracionais. Então, os reais, sim. Os reais abrangem tudo. Tudo, tá? Então, se nós formos pegar aqui, ó, esse conjunto e dizer qual que é o conjunto dos reais, é o próprio conjunto A. O conjunto A engloba todos esses elementos aqui, tá bem? Então, o conjunto dos reais é o conjunto A. Perfeito? Aí vocês vão me perguntar, prof, e existe algum número que não entra dentro disso aí? Existe? O que vocês acham, pessoal? Será que existe? Lembram quando vocês faziam o cálculo e às vezes acontecia de aparecer uma raiz assim, ó, por exemplo, raiz quadrada de -4?
Quando aparece uma raiz de número negativo, e aqui é par, o índice, por exemplo, aqui é raiz quadrada, né, pessoal? Aqui, raiz quarta de menos 16. O que acontece, pessoal? Raiz negativa de número, de raiz par, no caso, né? Ó, raiz par de número negativo não existe em reais, no conjunto dos números reais, certo? Então, pessoal, ó, tem algum número que não entra aqui dentro do conjunto dos reais? Sim, as raízes negativas. Ok, pessoal? Prestaram bem atenção nisso aqui que a prof escreveu para vocês? Isso aqui é pergunta de prova, hein? Eu posso colocar ali. Tá cortando tudo a tua ligação, professora. Para todos? Não, professor, é a net dele que tá travando. Ele tá de boa. Pra mim também tá cortando. Então, pessoal, ó, aqui nessa questão 23 era para a gente entender o que são os números, né? O que são os naturais, o que são os... Você não colocou os reais. Oi? Tu não colocou os reais. Pessoal, os reais são todos, é todo o conjunto A. Ah, é Ó, o conjunto conjunto inteiro. A, é o conjunto inteiro, tá? Aí, quando é todos os elementos de um conjunto, eu posso dizer que os reais é A. Então, eu posso dizer assim, ó, que os reais é igual ao conjunto A. Porque é tudo que está em A, certo? Então, essa aqui é a imagem que representa os reais, ó, pessoal. Ó, ele vai ter os naturais, os inteiros, os racionais, do ladinho os irracionais, porque eles não se misturam, ó. Eles têm uma separação aqui, certo? E os reais, então, união dos racionais com os irracionais, tá bom, pessoal? Então, agora vocês já sabem o que são todos os conjuntos, né? Ok? Agora, vamos fazer mais uma atividade. Vamos ver uma coisa. A 24. Fazer atividade 25, 26, 27, 33 e 35 da página 26, né? Mas tu pede na atividade que tu mandou para fazer 24 também. Não, olha aqui. Sim. Fazer atividade... Não, mas na outra, não nessa primeira. Na principal, não, na outra. Pode ver lá. Nessa última que tu mandou. Tá. Mas dá para nós fazer, não tem problema. Deixa eu pegar aqui. Vou explicar, então, a 24, bem tranquilo. Ó. Aqui diz assim, ó. Relacione cada número a seguir a uma das a uma das letras indicadas na reta numérica. Então, vamos pensar aqui, pessoal. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui menos 5 raiz de 3, 1,3, raiz de 6, menos 4. Tipo, como se a gente fosse colocar isso aqui numa ordem, né? Uma ordem do menor para o maior. Quantos números eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se eu tenho 8 letras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, aqui, pessoal, vamos colocar aqui no A, como é que fica uma reta numérica? Sempre do menor para o maior. É uma ordem crescente, né? Qual que é o menor desses aqui, de todos esses aqui, pessoal? Ah, não, se não pede a 24, eu tô te mentindo. Ah, mas agora vamos fazer. Agora vamos fazer. É interessante essa questão aqui, ó. O menos 4, o menos 3 quartos, o menos 5 raiz de 3. Bom, o menos 4 é o menor de todos, pessoal. Então, eu vou colocar aqui na letra A o menos 4, tá? Ô, professor, agora... não seria o menos 5 raiz de 3? Pois é, eu vou fazer aqui na calculadora. Deixa eu só ver uma coisa.
Tu tens razão. 5 raiz de 3, ele vai dar menos 8,666. Tu tá certo. Então, primeiro vai ser menos 5 raiz de 3. Claro, porque o 5, ele já é maior que o 4, né? Óbvio, né? Óbvio. Tu tem razão. Então, ficou menos 5 raiz de 3, daí depois o menos 4, e daí depois o menos 3 quartos, que é o último negativo que eu tinha, certo? Tá. Agora, na sequência, eu pego os menores que eu tenho positivos, né? Esse foi e esse foi. Agora, vamos olhar aqui. Quais que são os menorzinhos desse aqui? Vamos olhar quanto é que é o valor da raiz de 6. A raiz de 6, pessoal, ela dá 2,449 reticências. O pi, pessoal, é quanto? 3,14. Então, desses aqui, ó, pessoal, qual que é o menor? Esse aqui, né? 1,3. Isso. Então, 1,3, eu vou puxar um risquinho aqui para não ficar tudo aglomerado. 1,3 e o risquinho em cima. O E, pessoal, vai ser quem, então? Qual que é o próximo? Esse aqui, né? Então, vai ser o 2,032. O F vai ser quem? Vai ser agora a raiz de 6, né? Raiz de 6. O G vai ser quem? O pi, né? Pi. E o H, então, que é o último, vai ser o nosso 4, tá? O prof puxou umas linhas aqui, porque senão ia ficar tudo aglomerado ali, tá, pessoal? Por isso. Tá bem? Iam tudo pegar corona. Iam pegar tudo corona, os números. Tá. Show de bola, então, pessoal. Ficou faltando, então, agora a gente fazer, deixa eu ver uma coisa. A 25, a 26, a 27, ó, 25, 26 e 27, tá? A 33 e a 35. Então, a 33, que é essa aqui, e a 35, que é essa aqui, tá? Olha, eu queria explicar para vocês, aqui, ó, posso explicar ainda 25 ou vocês já querem sair para outra aula? Acho que pode explicar. É bovino, prof. O prof nem mandou o link ainda. Ah, então beleza. Então, vou explicar a 25. A 25, então, pessoal, é assim, ó. Porque eu vi que tinha algumas pessoas que estavam me pedindo, que estavam com dúvida na 25. Ó, escreva entre chaves os elementos de cada conjunto. Tá. Então, olha só. Letra A. Ele está dizendo que pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Ele é maior que 4, ó, isso aqui significa que o x é maior que 4 e menor ou igual a 10. Então, ele vai ser maior que 4. Qual que é o próximo número maior que 4? O 5. Aí eu vou escrever 5, 6, 7, 8, 9. E esse risquinho aqui embaixo, pessoal, significa que é maior igual. Então, aqui vai também o 10, certo? Vai também o 10. Entenderam? Então, ó, é só esses números aqui que pertencem ao conjunto dos naturais. Agora, eu quero o conjunto B, pessoal. O conjunto B, ele vai ser, ó, inteiros, sem o zero e sem os negativos. Correto? E ele é maior ou igual a menos... Não, sem os negativos, não. Só os negativos, né? Então, ele é maior ou igual a menos 3. Quem que é maior ou igual a menos 3? Menos 2 e menos 1, né? E eu só quero os negativos e não quero o zero, porque tem esse asterisco aqui. Se tem esse asterisco, significa que não vale o zero e só vale os negativos. Por isso que a prof só foi até o menos 1. Entenderam aqui essa? Sim. Daí a letra C diz assim, o conjunto C.
é os inteiros, certo? Sem o zero, que é resultado dessa equação aqui. Como é que eu resolvo essa equação? Então, primeiro eu tenho que resolver essa equação. Como é que resolve, ó? Então, eu faço ela aqui embaixo, ó. 2x vezes 4x menos 1 igual a zero. Como é que faz isso aqui, pessoal? Ó, 2x vezes 4x e 2x vezes menos 1, né? 2x vezes 4x, 2 vezes 4, 8. X com x vai ficar x ao quadrado. Menos 2 vezes 1, 2x, igual a zero. Bom, aqui o que vai acontecer, pessoal? Aqui vai dar uma equação do segundo grau, né? Eu posso colocar ela em evidência, tá, pessoal? Daí vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho o 2, que pertence aos dois termos aqui, e o x. Aí eu pego esse 8, divido por 2, fica 4. 1x eu já coloquei aqui, eu vou colocar o outro. Ah, não precisava ter feito isso aqui, pessoal. Viajei. Ó, aqui já está em evidência, já dá para nós fazer direto aqui, ó. Ó, aqui ele já está em evidência. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 2x é igual a zero. Pego esse que está na frente igual a zero. E pego esse aqui, 4x menos 1 e igual a zero. E aí, eu vou saber as duas raízes. 2x é igual a zero. Essa é Então, assim. Então, x é igual a 0 dividido por 2. Ó, passo ele dividindo. 0 dividido por 2 vai ser 0. X é igual a 0. E daí, 4x menos 1 é igual a 0, né? Então, eu passo 1 para o outro lado, vai ficar 4x igual a 1. X vai ser igual a 1 sobre 4. Então, a C, pessoal, vai ser o 0 e o 1 quarto. É a solução da equação, tá? Viu, prof? A prof devolvendo mandar o link lá já no grupo. E agora, só para finalizar a letra D, pessoal, daí eu vou liberar vocês. A D vai ser, então, ó, a D vai ser x ao quadrado menos 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 2. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2, tá? Vocês lembram como é que resolve essas equações aqui com x, pessoal? Não, muito bem. Tá. Não, só para saber daí. Essas não tem que fazer mais dois, depois mais menos e dois resultados diferentes? Daí por isso que aqui, ó, a professora passou para outro lado e tirou a raiz. Daí Isso por cai isso que bastante na ficou. conta de Bhaskara, né? Mais ou menos o resto da outra aula. Sim. Ó, então, a 25 eu vou mandar para vocês. A 24 e a 23 eu vou mandar ali no grupo, tá? Para vocês poderem fazer. Daí as demais eu continuo na aula que vem, tá bom? Tá, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana, tá? Tchau, Todos prof. colocaram o nome no chat? Nós também, prof. Boa semana. Obrigada. Ô, prof, até quando vai estar o link da videoaula no Meet? Como? Até quando vai estar o link da aula do Meet pelo Class, lá no Classroom ou no grupo de matemática do WhatsApp? Tu diz o link para entrar na aula ou o link para assistir a aula? Para assistir. Quando que eu vou postar o link de hoje, no caso? É. Ah, Professora, vou professora, tentar postar hoje de tarde, tá? Tá. Oi, professora, Rafael. a professora fez chamada, né? Tu botou deu um oi lá no chat, Rafael? Não botei. Então bota. Dá um oizinho lá que daí a prof vai copiar. Isto. Show de bola. Tchau. Tchau, tchau, Rafa.